Boa noite, chegando com o programa Militão e Militão nessa segunda-feira. Uma primeira constatação interessante que o Stefano Boico Júnior, diretor da Aviação Garcia, me enviou. Obviamente, aumentou o número de passageiros em ônibus leito-cama em Londrina, em virtude da diminuição dos voos e de todo o problema climático, né? Também do aeroporto, que envolve o aeroporto de Londrina. Então, empresários, profissionais liberais, comerciantes, gente que estuda em São Paulo, que vai fazer viagem internacional, com medo, obviamente, de perder voo no outro dia, de perder reunião, compromisso importante, de compristas, né, tal. O que eles passaram a fazer? Viajar mais de ônibus, principalmente o leito-cama da Garcia, que a cama é totalmente reclinável, né, wireless, uma série de coisas interessantes. Você escolhe lá a programação de TV, de filme que você quer assistir. Uma coisa que, obviamente, fez esse pessoal, que é normalmente passageiro de avião, optar pelo ônibus. Mas também eles optaram porque a Aviação Garcia e a Brasil Sul, linhas rodoviárias, vem investindo na melhoria dos carros, né, como eles chamam, para o leito-cama e para o leito. Então, você vê como tem demanda. Se você sabe atender a demanda de mercado, no momento certo, o teu negócio melhora. E foi o que aconteceu com a Aviação Garcia agora, que oferece a principal linha, que é Londrina e São Paulo, também para Londrina e Curitiba está acontecendo muito isso, né? Já que, do ponto de vista da aviação, Londrina anda perdendo um dia atrás do outro. Isso, aliás, as autoridades devem tentar recuperar também um pouco do número de voos que saiu, né? Que deixou voos que deixaram de pousar e decolar de Londrina. É preciso mais força, mais vontade política nesse sentido. Muito bem, eu quero te dar uma dica de bons negócios. Para você que é lojista, nosso destaque de hoje é o Silo da Moda, tradicional centro atacadista de Londrina. O Silo da Moda passou por uma grande ampliação e agora reúne mais de 30 lojas. Tem muita variedade e qualidade em modinha feminina, masculina, plus size, infantil, jeans e acessórios. E tudo isso com uma estrutura completa, estacionamento, segurança e todo o conforto. Centro Atacadista Silo da Moda, 3379.000, Rua Rio Grande do Norte, 404. E amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Muito bem, agora aqui no programa Militão, nós estamos recebendo com grande alegria a publicitária e coach Tatiana Dallagnol, isso mesmo. Ela é dona, proprietária de uma empresa interessante chamada Empresa no Divã. E hoje veio falar sobre um tema ainda mais interessante, que é gestão por talentos. Olha, eu já bati papo com muitos consultores, muita gente que atua na área de marketing, mas gestão por talentos nunca conversei aqui no programa. Hoje vamos falar. Como vai? Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, como você está também? Tranquilo, tudo jóia. O que, afinal de contas, é gestão por talentos? Vamos lá, vou te contar uma historinha que fez eu chegar nessa gestão por talentos. Opa! Eu sou publicitária há 15 anos e, enquanto publicitária, estive sempre à frente de equipes, então liderando. E com esse talento da liderança muito aparente. Atuei, então, durante 15 anos como publicitária. E eu fiz um curso de coaching há 4 anos atrás. E esse curso de coaching me trouxe essa clareza sobre esses talentos que eu mesma tenho, como todos nós temos, não é? E nesse curso, com esse curso eu comecei a perceber como eu podia aplicar e que eu já aplicava algumas técnicas sem saber que era técnica. Opa. Então, de uma forma bastante natural. Então, revisitando o meu currículo, eu percebi que dos 15 anos, 12 anos eu estive à frente dessas equipes. E que eu consegui... Tempo, 12 anos. Muito tempo, exatamente. Ou não, né? Tem gente com muito mais tempo aí do que eu. Mas vamos acreditar que esse tempo me trouxe uma certa bagagem. E aí eu comecei a olhar de uma outra forma, fui estudar e encontrei na literatura e juntei 2 ecossistemas. Então eu juntei o ecossistema comunicação, publicidade, marketing, propaganda, com o ecossistema pessoas e motivá-las. Eu brinco, quando eu consigo apresentar um currículo menos formal, eu brinco que eu motivo pessoas desde os 10. Então, desde os 10 anos de idade. Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu uni as duas coisas. Então, como coaching, eu comecei a aplicar essas técnicas para o coaching, para a formação, para a descoberta de talentos.
que acontece com esses talentos? Dentro da empresa, a gente tem a gestão de talentos. Ela é diferente da gestão por talentos. Tá. A gestão de talentos vai considerar que todos são talentos e eu vou, então, administrar e gerenciar esses talentos na minha equipe. Mas a gestão por talentos vai dizer qual é o seu talento e se você está na função certa. Muita gente está no errado, não é? Isso acontece. E como é que você... Fala um pouco dessas técnicas e como é que é possível, para você, né, utilizando essas técnicas, então, descobrir, chegar a esse talento, né, de um profissional de qualquer área, não é isso? Certo, um profissional de qualquer área. A gente passa uma vida toda, a gente pode passar sem acessar esses talentos. Então, a gente pode ter conhecimentos técnicos numa área que não é nosso talento. A gente vai ser competente, você vai ouvir dizer, nossa, você é super competente, mas se você tiver conhecimento técnico na área em que é o seu talento, você vai chegar a níveis de excelência e de uma forma mais leve. O processo não é tão árduo e tão duro. Ele é mais leve e chega a ser divertido, porque você faz aquilo que está dentro de você. Então, existem técnicas, sim, existe um teste que a gente faz, que ele foi validado porque já foi feito com 2 milhões de pessoas, e ele aponta temas que são seus principais talentos. São 34 temas e aponta 5 dos seus principais. E eu fiz esse teste já há algum tempo atrás, e ele é totalmente verdadeiro. Você aplicou para você mesma? Para mim mesma, para então poder criar minha empresa e poder aplicar em todos os clientes. Então, esse teste ele é muito válido. Então, por exemplo, o meu principal talento, restauração. O que significa restauração? Gostar de resolver problemas. Eu fiz isso durante toda a minha vida enquanto publicitária e enquanto estando à frente de equipes. A gente resolve o problema o tempo todo. Enquanto para você ou outra pessoa pode ser assim, puxa vida, veio mais um problema para mim é, nossa, que legal, vamos começar isso e vamos resolver. O problema dos outros para você é um bom problema. É um divertimento levado a sério. Entendi. Bacana. E você... Aqui, tem atuado com isso aqui em Londrina, região? Conta pra gente. Então, eu comecei essa empresa, sou eu e uma sócia. Aliás, o nome, Empresa no Divã, é muito curioso, né? Então, a ideia é essa, se colocar no divã, colocar a sua empresa no divã e trazer esses problemas para que a gente possa resolver. A minha sócia, que se chama Thaisa Carvalho, ela é psicóloga. Opa! Então, todo esse suporte é uma complementação, né? A Thaisa, ela tem experiência com headhunter, de líderes, de gestores, e eu tenho experiência de estar à frente da equipe. Então, a gente juntou essas duas coisas. E combinou bem. Combinou muito bem, né? E aí, a gente faz essa análise e diz para a empresa o seguinte, olha, por exemplo, a gestão de talento vai dizer assim, você é bom, a gestão por competências vai dizer você é bom em relacionamento. A gestão por talento vai um pouquinho mais a fundo e vai dizer assim, você é bom em relacionamento para início de relacionamento com um possível cliente. Então você é bom para prospecção, certo. Mas você não pode ser que você não seja bom para dar continuidade para esse relacionamento. Então o gestor tem como decidir que para certa venda eu tenho que mandar uma pessoa X e não uma pessoa Y. E isso diz respeito a produtividade e felicidade. Porque sim, produtividade e felicidade andam juntas. Se separar, um abraço, né? Um abraço, exatamente. Fica sob pressão, né? Não é? E, aliás, quando você falou lá atrás, tem gente que se dedica, faz algo que não gosta, faz até bem, né? Faz. Eu até lembrei agora do programa Bake Off Brasil, em que o Fazano brincou com a Paula, que é de Londrina, que está lá, a confeiteira, a Paula Jabur, que é cantora líder, que ele falou, você como confeiteira é uma ótima cantora. Quer dizer, né, ela está fazendo aquilo lá, mas o negócio dela é cantar. Exatamente. É isso que de fato é o verdadeiro talento dela. Exatamente. Mas tem muita gente no lugar errado, né? Tem, né, Tatiana? Tem muita gente no lugar errado e isso diz respeito a uma trajetória de vida. Um olhar para trás e ver o quanto você pode ter sido feliz no seu trabalho faz toda a diferença no futuro. Como coach, a gente fala muito que o presente precisa ser transformador, precisa ser realizador, realizar muito no presente para que o futuro seja transformador. Se você consegue conectar essa transformação e realização com o que você tem de melhor em você, então isso vai ser perfeito lá no futuro. E é esse futuro perfeito que a gente procura, né? E tem uma coisa também que eu costumo dizer, que por que passar uma vida toda esperando a sexta-feira chegar?
Entendi. Ou não querer, ou a síndrome, descansar. ou a síndrome do domingo à noite, né? E amanhã tem. Exatamente. Então a gente pode colocar as pessoas da nossa equipe no lugar certo para elas e, portanto, muito certo para a empresa da gente. Né? O gestor pode decidir em função do que é mais produtivo. As pessoas que estão felizes fazendo o seu trabalho porque têm aquela habilidade, aquele talento nato, elas produzem muito mais. Né? Então isso é uma via de mão dupla, você gera a possibilidade de que ela encontre o seu talento e ela te gera oportunidades de mais produtividade, ir trabalhar mais feliz, maiores desempenhos e um resultado significativamente maior. E isso pode ser aplicado na empresa pequena, na média, na grande obviamente que sim, né? Em todas. Pode ser aplicado, às vezes todas. A pessoa tem 2 funcionários e ela, possível. Pode, porque todos nós temos talento. Todos nós nascemos com talentos. Então, a gente precisa identificar, principalmente do proprietário daquela empresa. Vamos falar agora de uma empresa pequena, até 10 pessoas na equipe. Geralmente, o DNA da empresa é o DNA do seu dono, do seu proprietário. O proprietário, ele contrata pessoas que são muito parecidas com o perfil dele. A gente costuma dizer, na área de gestão de pessoas, que se você quer conhecer o proprietário de alguma empresa, observe seus funcionários. Porque eles são muito o espelho do dono. Então, se esse dono também conhece dos seus talentos, entende o que é uma gestão por talentos e o quanto ela pode otimizar todos os trabalhos dentro da sua empresa, a sua equipe vai ser realmente uma equipe de sucesso. E muito mais feliz. E ele vai contratar certo daí. Vai contratar muito certinho. Inclusive, na nossa empresa, a gente também faz toda essa parte de diagnóstico para contratação, recrutamento e seleção, plano de cargos e salários. E a parte de gestão por talentos, que então é essa inovação que é a nossa menina dos olhos. E quando você falou restaurar é resolver problemas, vocês também entram no restaurar. Agora o que deve ter de empresa precisando de restauração, né? Muitas. É um momento, né, que a gente comumente tende a chamar de crise, mas que na crise tem muita gente que pode ganhar com isso, no sentido de ajudar as outras empresas, né? E é o que a gente vem fazendo. Costumamos dizer que a parte principal, uma das principais é a gestão de pessoas, mas uma das principais em que sentido? Começar a olhar pela gestão de pessoas, para que você possa, então, entender desses talentos e tudo que uma gestão de pessoas está envolvida, então, poder contratar a pessoa certa para o administrativo, para o financeiro, para o jurídico, para o marketing. Então, se você começa da gestão de pessoas, que é um dos seus maiores patrimônios, as pessoas dentro da empresa, todo o restante tende a ser muito melhor. É verdade. Às vezes uma funcionária quietinha, é uma grande vendedora. Exatamente. E está lá escondida, né? Foi contratada para uma função que não é o que ela... E a gente pode ser que a gente descubra que o talento daquela pessoa não está para aquela função e nem o perfil daquela empresa. Isso pode ocorrer. Mas é uma decisão, né? Que a pessoa fique ou não dela e da empresa. Aí é uma questão do olhar de cada um, né? Do que fazer com a informação. Tatiana Dallagnol, como que faz para entrar em contato com a empresa no Divã? Certo. Posso deixar o telefone? Pode, claro. Então, o telefone é 43-9622-4433. Nós temos também o nosso e-mail, que é contato@empresanodivan.com.br, a fanpage Empresa no Divã e o nosso site empresanodivan.com.br. É bem completo, hein? Obrigado. Você não é londrinense, ou é? Não sou londrinense. Você é de onde? Estou em Londrina há 3 anos e meio. Sim. Sou de Joaçaba, Santa Catarina. Oh, maravilha. Venho de lá. Está acostumada com o frio, então? Estou acostumada com o frio. E gosto muito do clima daqui, inclusive, das pessoas. Aqui é muito bom. Obrigado, Tatiana. Grande abraço para você. Muito obrigada. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida.
Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. Bem, na sequência do programa de hoje, eu quero te informar sobre o Taiaiá Resort, um dos melhores do Brasil e, com certeza, o melhor do Paraná, né? Quem enviou a informação é o Euclides Gava Júnior, diretor do Taiaiá, que em breve o hotel estará inaugurando, né, a ampliação do parque aquático e a Praça da Lua. Além do que, a ampliação do hotel em número de apartamentos também está a 1000 por hora. Os londrinenses eles lideram a estatística de reservas do hotel, e quem vai gosta muito, como é o caso do Evandro e do Renato Mantovani na Degrau Publicidade, que realmente dizem que o hotel é muito bom. Então, você que está de férias, aproveite essa sugestão aí e vá até o Taiaiá, ali na represa de Chavantes. Muito bem, que tal jogar pôquer hoje? Você que gosta de jogar pôquer ou quer aprender essa modalidade, vá ao Red Queens. Aberto de segunda a sábado, exceto às quartas-feiras, o Red Queens é um espaço adequado para você se divertir e aprender com os melhores jogadores de pôquer. Você ainda pode participar de torneios com premiação em dinheiro. Red Queens, na Avenida Santos Dumont, 1780. E fique com a dica de inglês do pessoal da FD English. Quando comparamos duas coisas em inglês, por exemplo, meu carro é mais rápido do que o seu, as pessoas ficam em dúvida de como usar a palavra do que. A tradução seria than. My car is faster than yours. This tip is easier than the one from yesterday. Essa dica é mais fácil do que a de ontem. Por isso, lembre-se, a expressão do que nas comparações é than. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Para bater um papo comigo, está aqui o Dr. Júlio Ribeiro de Castro, advogado, né, do Corpo de Advogados do Sindiserv Londrina, e também assessor jurídico do Sindipres, do Sindipreves, para quem não sabe o que significa a sigla, Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Como vai, doutor Júlio, tudo bem? Tudo bem, Milton. E o tema que nos traz hoje aqui é relacionado principalmente aos funcionários públicos, né, que são todos os problemas que envolvem a conduta disciplinar, né, dos funcionários públicos. Volta e meia, não é sempre, ainda a maioria dos funcionários públicos, não dá trabalho nenhum, né, doutor Júlio? Não. É uma exceção, né? Mas às vezes quando é exceção, vai vir a notícia, né? Com certeza. E aí é sobre isso que nós vamos falar. Doutor Júlio, o que é um processo administrativo disciplinar, especialmente falando dos funcionários públicos? Numa breve síntese, Marcelo, o processo administrativo disciplinar, ele é um instrumento utilizado pela administração pública, um instrumento processual, como o próprio nome diz, para apurar possíveis desvios de conduta dos seus servidores. Ele é para apurar, então. Ele é para apurar e para punir também. E também tem o cunho didático, né, pedagógico, que é ensinar aquele servidor e também aos demais para que não cometam o mesmo erro e orientar, inclusive, a administração pública de que não cometa o mesmo erro, né? Então, também tem esse cunho pedagógico. Muito interessante. E uma sindicância disciplinar? Ela é diferente, então? Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque na sindicância, veja bem, nós temos um fato ilícito administrativo cometido, mas nós não temos uma pessoa que cometeu ele ainda. E daí a sindicância tem essa capacidade de avaliar e descobrir quem foi que cometeu. E aí é aberto a ele, então, o processo administrativo. Porque o processo administrativo tem ele é mais amplo, né? A duração dele, com produção de provas, do contraditório, o que não ocorre na sindicância. Porque, como eu disse,
Na sindicância eu tenho um fato que aconteceu na administração pública, um desvio de conduta, mas eu não sei quem cometeu. Já no processo administrativo já foi verificado quem é esta pessoa, então agora é o processo administrativo onde ele vai fazer a defesa dele e o contraditório, ele vai ter a chance de produzir as provas ali dentro do processo disciplinar. Só a título de exemplo, de exemplificação, dá uns exemplos aí de desvio de conduta do funcionário público, que podem ser considerados assim. Muito comum é apropriação de bens públicos, né? Ou então o trato inadequado com a própria comunidade que busca o serviço, por um tratamento que não é aquele que se espera do prestador de serviço. Um tratamento descortês, né? Ou até casos de agressão entre servidores também é apurado, né? Onde um servidor agride o outro, daí então abre um processo administrativo porque apurar quem foi que deu causa àquela situação. Mas em todos esses casos que você citou, tanto na sindicância como no processo administrativo, os virtuais acusados, aí, os servidores, eles podem se defender? Então, essa é a diferença do processo disciplinar e da sindicância. Na sindicância, ela não tem cunho punitivo, ela tem cunho investigativo. Ela não pode punir. Se ela for punir, ela tem que dar chance ao servidor de se defender, de produzir as suas provas, o seu contraditório, né? Agora, no processo administrativo, ele é mais amplo, dura mais. A sindicância, ela dura em média 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45. Certo. O processo administrativo são 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, né? Então, para que tenha a chance dele produzir todas as suas provas ali e ter o direito à tua ampla defesa. E, doutor Júlio, como a União, o Estado e o município de Londrina vem enfrentando a questão dos desvios de conduta dos seus servidores? Então, Marcelo, o momento atual, né, que o país atravessa com todas essas situações de corrupção, enfim, cobra da administração pública que ela aplique, inclusive, na própria carne, as punições e que dê o exemplo. Então, frente a esses desvios de conduta que têm ocorrido, eu te digo que, porque eu acompanho os processos, faço defesa em alguns processos, tanto na União, no Estado e no município, a gente percebe que a administração tem agido com pulso firme e tem procurado buscar a punição desses servidores, até como maneira de dar exemplo aos demais servidores de que esse estado de coisas não é mais aceitável na administração pública. É interessante. E o número das demissões a bem do serviço público? Você tem essas estatísticas? Eu tenho alguns números aqui que posso dizer para você, Marcelo. De 2003 para cá, na União, pra você ter uma ideia, já foram demitidos mais de 5 mil servidores. 5 mil? Mais de 5 mil servidores. No município de Londrina, de 2013 até o mês passado, já foram demitidos 20 servidores. E no Estado também uma centena delas de servidores demitidos por desvios de condutas. É bastante, né? Bastante. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, é um número alto, inclusive. Claro, sem citar que nomes, nada aqui, eu lembro de casos que foram assim, o cidadão trabalhava no serviço público, mas também trabalhava na iniciativa privada no mesmo horário. Isso. Aí deu problema, né? Isso não é permitido, obviamente. Isso é comum ocorrer na administração pública, né? Há aqueles casos em que os cargos permitem acumulação de trabalho, mas jamais que ele seja exercido em horário concomitantes, né? Isso é muito comum. O servidor, há casos de servidores que, por exemplo, picaram o cartão num determinado momento e simplesmente saiu daquele local e foi para um serviço particular prestar o serviço. Ou seja, o horário era concomitante, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso normalmente dá demissão? Isso é comum, desde que bem apurado, com certeza é um desvio de conduta que leva à demissão do servidor. Atenção, servidores, hein? Presta atenção, o doutor Júlio está falando. Não façam isso. É claro que muitas vezes acaba fazendo porque ganha pouco aqui, tem que, né? Não é? Ou ganha, mas se optou pela carreira, né? E com relação ao processo administrativo e o Estado Democrático de Direito, frente, é claro, à questão da presunção de inocência, quer dizer, é preciso que se prove que aquela pessoa é culpada, né? Sim. Não se pode também sair aí dizendo, o fulano fez isso, fez aquilo, né? Com certeza. Marcelo, veja bem, o servidor ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele tem o direito, né, de se defender. E daí, frente a esta situação que ocorre em todos os níveis da administração pública, né, o que nós temos orientado? Eu aproveito os momentos que eu tenho de reuniões com os servidores, de palestras, enfim, para poder orientá-los, né, de que maneira, de como conduzir no dia a dia no serviço público, justamente para que ele não se exponha a riscos, né? Veja bem, o que é o diferencial? O que é importante para o servidor ficar atento?
que na vida dele particular, lá fora do serviço, ele tem a autonomia para gerenciar a sua vida da forma que melhor lhe aprouver, né? Desfazer dos seus bens públicos, dos seus bens particulares, da maneira que ele achar melhor. Todavia, no serviço público, ele tem que fazer aquilo que a lei diz, ou seja, no particular, aquilo que a lei não proíbe está liberado. Mas no serviço público é o inverso, só pode fazer aquilo que a lei diz. Não há limite para ele agir por vontade própria. Toda vez que ele faz isso, ele se desvia da sua conduta e acaba causando ilícito administrativo e vai responder por isso. E quando há o processo administrativo, ele é obrigado a ir lá se defender? Ele é obrigado. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ele pode até se fugir, mas provavelmente a administração tem mecanismo para nomear um defensor dativo para ele que vai fazer a defesa dele, né? Porque por ser um servidor, ele não pode desobedecer. Mesmo respondendo o processo, ele não pode desobedecer porque é uma ordem hierárquica o processo administrativo. Entendi. Vamos falar da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal e suas repercussões. O que ela causa aí, nesse contexto? Essa súmula vinculante, ela diz o seguinte, que não ofende a Constituição a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. E daí nós, advogados, temos uma certa dificuldade em acatar esse tipo de situação. Ele diz que não ofende? Não ofende não ofende a Constituição a falta de defesa técnica por advogado, né? Mas o que nós temos orientado aos servidores? Todo servidor que estiver sofrendo um processo administrativo, nós orientamos que, antes de iniciar as oitivas, né, que ele consulte um advogado, porque ele não é impedido, ele não está impedido de consultar um advogado, que ele consulte um advogado da sua confiança, né, para que tenha orientação, para que seja acompanhado. Porque o que ocorre? A gente sabe que, na maioria das vezes, nem todo servidor processado é formado em direito, tem uma formação jurídica. Consequentemente, o risco dele produzir prova contra si mesmo, né, ali dentro do processo, porque desconhece as questões técnicas, é grande. E isso depois, para uma defesa técnica posterior, fica mais complicado. Então, embora a súmula diz que a falta do advogado não prejudica a Constituição, a ampla defesa, nós entendemos e orientamos que todo servidor que esteja sofrendo um processo administrativo ou uma sindicância, que ele então procure a orientação de um advogado. Às vezes o servidor fica nervoso, se atrapalha, fica constrangido e acaba contribuindo para a sua demissão lá, né? Acaba não produzindo a prova que ele deveria produzir, por não conhecer questões técnicas, né? E acaba constituindo, às vezes, prova contra ele mesmo. Agora, doutor Júlio, já houve casos de um município, o Estado, a União, demitem e depois, via judicial, consegue reverter, consegue o emprego de volta? Com certeza. Recentemente, inclusive, eu fiz a defesa de alguns servidores federais que foram demitidos do serviço público, né, dentro do processo administrativo, porque as instâncias são distintas, e no processo crime eles foram absolvidos. Recentemente, a sentença saiu recentemente absolvendo esses servidores, o que cria uma situação estranha, anômala, né? E aí agora a gente vai buscar a reintegração desses servidores ao serviço público, com todas as consequências delas advindas. Interessante o tema, hein? Doutor Júlio Ribeiro de Castro, muito obrigado. Né? Bom trabalho nas duas instituições, no Sindiserv e também no Sindipreves, assim que fala. É assim que fala. Obrigado pelo espaço aqui, né? E estamos à disposição naquilo que for necessário e outra orientação que se fizer necessário também. Aqui, para não ofender, inclusive, o Estatuto da Advocacia, eu digo que aquele que se sentir ofendido, o servidor que precisar de buscar a defesa, que procure um advogado de sua confiança, né, para que seja feita a sua defesa. Obrigado, doutor Júlio. Já vamos embora. Boa noite para todos.